na mão, baixe já. Rádio Atual Mix, você vai gostar. Notícias, dicas, músicas e muito mais. A mensagem de Deus anunciar. O app que faltava no seu celular. Com apenas um toque você compartilha. A rádio online gospel de Campos, é só alegria. Apresentação: Mônica Santos. Jesus está bombando aqui pela Rádio Atual Mix. Bom estar aqui com vocês e hoje tem ela aqui no programa. Você não pode perder daqui a pouquinho. Jesus no meu coração. Programa Jesus está bombando. Apresentação: Mônica Santos. Estamos de volta no oferecimento Atual Records, o diferencial em produção. Hoje em nossos estúdios tem Cris Riscado. Contando o seu testemunho, você vai ser muito abençoado, não é isso, Cris? Dá o seu alô pro pessoal aí, muito Alô. Bom ter você aqui comigo. Obrigado. Estou muito honrada pelo convite e, assim, pode contar com a gente. Testemunho de fé. Cris, sabemos que você passou por uma situação complicadíssima naquele período da pandemia, 2020, né? 2021, não só você, como muitas pessoas passaram, né? Perderam entes queridos. Foi um momento realmente, assim, triste para muitas famílias. Mas eu louvo a Deus pela sua vida. Oramos por você, a igreja orou por você. Deus trouxe você de volta. Podemos dizer que você estava morta e ressuscitou? Podemos. Podemos dizer? Podemos. Conta pra gente, Cris, fique à vontade. Eu sei que voltar lá atrás não é fácil, mas Deus permite, né, certas situações pra gente poder levar mais um milagre. Amém. Amém. À Ser frente. O nome dele ser glorificado. Então, Mônica, boa tarde, pessoal. Então, assim, 2021, né? Eu estava até no acampamento da igreja, eu trabalhava na igreja nessa época, no acampamento. Foi numa tardezinha, um finalzinho de tarde, eu tive uma febre. E ali, essa febre, eu fui foi logo próximo ao dia 1º de maio. Eu não tinha como fazer o exame, negócio de feriado, né? E assim, depois daquilo ali, eu comecei a ir na emergência, ser medicada, e até que no dia 12 de maio, eu fui para a emergência já com o pulmão 50% tomado. E ali eu fui internada, no dia 12 de maio de 2021. E quando eu fui internada, eu entrei assim, meio que... Fiquei uma semana na medicação venosa, parecia que eu estava com água, era como se nada tivesse acontecendo. Uhum. E naquele dia, no dia 12, eu fui internada e eu recebi uma oração de um pastor. E nessa oração ele falava assim, eu libero os anjos para colocarem uma vitamina celestial. Você recebeu a visita no hospital? Por ligação. Por telefone. Por telefone, ali naquele momento que eu estava sendo... que eu recebi a notícia que eu seria internada, né, no dia 12. Eu recebi essa ligação por mensagem, né, por ligação mesmo, oração por ligação. Ele é lá do Mato Grosso do Sul. E aí, uma ligação assim, que foi por indicação de alguém para orar por você? Não, eu conheci esse ministério online, eu já conhecia eles online, assim. E ali eles foram, esse pastor foi e fez uma oração comigo, e assim, quando eu saí do atendimento eu recebi nesse momento a ligação, quando eu cheguei na salinha lá, sendo atendida, a primeira medicação que eu recebo na veia, eu nunca tinha visto aquilo, foi uma medicação que não era soro, era uma medicação alaranjada, amarelada, e era uma vitamina. Exatamente como ele tinha orado e pedido. Ali eu já falei assim, eu sabe quando você entra no descanso de Deus? Uhum. Eu senti paz no meio do caos, porque era só assim, internação, né, aquele momento. E assim eu fui.
E aí, quando foi dia, não me lembro agora exatamente, mas foi numa terça-feira à noite. A médica entra no quarto e fala com o Patrick, meu marido, assim, a gente vai ter que levar ela para UTI, não tem jeito. Aí eu fui para a sala, né, de preparação, assim, também não sabia, eu lúcida, tá? Lúcida, mas bem, assim, no oxigênio, né, e tal. E aí, quando eu chego numa sala, assim, eu ouço o médico falar com o enfermeiro. Nós vamos fazer o que nós temos mais feito ultimamente. Quando ele falou assim, eu pensei, vai me entubar. Sim, tipo, sim. não tem outra palavra, né? Aham. E ali ele falando e já dando anestesia, então ali mesmo eu só ouvi, vamos fazer o que mais fez ultimamente, e ali eu já não vi mais nada. E assim eu não vi mais nada. Fui ali da terça-feira, eu fui entubada, na terça-feira à noite. Quando foi na quarta-feira, algo assim, inacreditável. O meu olho abriu. Seu olho abriu. Meu olho abriu na quarta-feira. Eu fui entubada na terça-feira. E não é normal de acontecer? Não, a médica que me acompanhou após, né, ela falou assim, a cardiologista falou assim, Cris, a sedação de uma intubação são 3 dias para o organismo reagir. Que isso é um sinal vital, né? Tipo assim, o olho abrir é um sinal vital. E quando meu olho abriu na quarta-feira, eles não fizeram nada. Meu olho só abriu, eu tive um sinal vital. Foi um sinal. E a partir da quinta-feira, eu acordei. Aí foi outro milagre, porque eu fiquei em observação com o tubo, mas o olho aberto, vendo tudo, lúcida. Eles não entenderam nada. Naquele momento que ele falou assim, eu vou fazer o que eu mais tenho feito, veio aquela coisa assim, morte. Sabe? Porque assim, quando falava em intubação... Você ouvindo aquilo ainda naquela... Entendeu? Você lúcido ouvindo? Então assim, veio assim, morte. Né? E ali, quando eu já lúcida, na quinta, na parte da tarde, eles tiraram o tubo. Eu acordei, né? Fiquei entubada. Só na parte da tarde eles tiraram, porque eu ainda estava em observação e eles entendendo como que o meu corpo reagiu de uma forma tão rápida. Aí que entra, assim, o milagre, assim, porque foi algo assim, eles me tiraram dali, me colocaram numa sala reservada, como se eu tivesse um enfermeiro só para me atender. Mas, ao mesmo tempo, foi um momento de maior batalha que eu vivenciei naquele hospital, porque eu tinha acabado de sair da intubação, lúcida. Para muitos, pois saiu, agora ela está bem, tranquila. Mas não foi isso. Não, foi um momento assim que eu não podia ter erro, né? Não podia ter erros. E eu estava ali, eu não conseguia relaxar. Eu estava ali entendendo tudo. A minha impressão era que o enfermeiro não estava conseguindo acessar minhas veias, eu cheia de sonda, veia, tudo ali. Aí ali foi aonde eu entrei na guerra. E eu ouvia as orações. Eu ouvia Você audível. começou Eu entrei no sobrenatural. Sobrenatural. Ali eu ouvia o clamor, eu ouvia choro. E aí, quando eu olhei assim, num determinado momento, eu olhei, era 3 horas da manhã. Eu falei, Senhor, é a hora, é agora. E eu começava a clamar, eu começava a falar assim, Senhor, eu peço ao Senhor que envie anjo, eu peço ao Senhor que levante um exército para interceder pela minha vida. Sabe quando você sente que você está numa guerra? Um exército realmente se levantou. E um exército se levantou. Orar por Mônica, você. eu não tinha noção do quanto era esse poder do amor e da oração de Deus. Assim, eu vivenciei isso há 10 anos atrás, quando Pedro, né, ficou internado na UTI, 71 dias de UTI. Eu 7 dias de UTI, foi algo assim, eu fui amada, eu senti o amor da igreja, senti o amor de Deus. Mas ali,
naquele momento de uma pandemia, das pessoas morrendo, das pessoas... Muito angustiante. Muito angustiante. Um morria de um lado, outro morria do outro. Aí vinha a equipe para ressuscitar o outro, e aquele barulho, e aquela tensão, aquela coisa toda. Resumo, eu falei assim, meu Deus, o que é isso? E eu sentia, eu ouvia as marchas. Não tem aquela coisa da marcha, o compasso da marcha? Sim, sim. Eu consegui ouvir. E aí eu começava a ouvir aquilo, falei, meu Deus, o que é isso? E ali, quando na sexta-feira eu saí dessa sala, voltei para UTI, porque tipo assim, era uma UTI, só que era uma UTI reservada, como se eu tivesse em risco. Entendi. Assim eu entendi. Eu estava numa UTI coletivo, fui para uma UTI, saiu do tubo, mas eu fiquei numa UTI tipo assim de risco. Entendi. Aí eu voltei para UTI coletiva, entendeu? Na sexta-feira. Quando eu voltei para a UTI coletiva, aí eu comecei a experimentar de Deus, assim, eu orava, eu nunca orei tanto na minha vida, eu nunca fiquei tão ligada no trono, assim, foi algo assim, eu falei assim, meu Deus, como é que pode? E uma sensação assim, nós não valemos nada. Nós não valemos nada. É o fôlego de vida que Deus dá mesmo, é aquele sopro. Nós não temos nada, não valemos nada, é aquela coisa assim, é aquela sensação de impotência, sabe? Fralda, olhando assim, morre aqui, morre ali. Uma mulher nova, outra mais e quando você a pessoa... presenciava isso do seu tudo, lado. eu via tudo, ouvindo tudo. E era uma coisa assim, quando voltava as pessoas da sedação, as pessoas voltavam alucinadas, com aquele speed de loucura, sabe? Elas, eu quero meu cheque, eu quero não sei o quê, eu quero meu dinheiro. Aquilo eu presenciando. Você, no momento, não chegou a esse ponto também? Nada, eu voltei, Nada, como eu falei, normal. normal. Parecia coisa que eu não tinha nem sido entubada. E a médica ainda falou assim, Cris, eles não iriam te entubar sem a necessidade. O médico me deu alta e falou assim, Cris, o seu pulmão foi a 100%. Você foi entubada com o pulmão a 80%. Eles não iriam fazer algo, não iriam cometer algo. Foi um milagre mesmo, foi algo assim, foi a união mesmo do corpo de Cristo, sendo corpo de Cristo, sendo igreja do Senhor, entrando na causa de alguém. Era essa sensação, tipo assim, eu tenho um exército comigo. Eu não tô sozinha, é algo assim, me emociono, porque tipo assim, eu volto ali naquele momento assim, eu não tô sozinha. Eu tenho ajuda, eu tenho pessoas que me amam, olha, mas foi assim, chegava um enfermeiro, falava assim, olha, você é lá da CMA, né? Sônia pediu para eu ver você, para eu vir aqui cuidar de você. Aí eu ficava, Deus nossa, envia os anjos. Envia os anjos. Aí vinha um irmãozinho que é lá da CMA, ele é do raio-x, vim aqui só para ver se você tá bem, se você tá precisando de alguma coisa. Não, gente, você não tá entendendo. O amor, ele é expresso de forma palpável. Entendeu? A gente às vezes fala que ama, mas a gente precisa expressar esse amor em atitudes. Com tá certeza, entendendo? com Porque certeza. falar que ama à distância, né? Você vê que o mundo Isso é da fácil. pandemia fez a gente se distanciar, né? Fez a gente ficar cada vez mais, né, longe. E Deus, ele é amor, ele é a essência do amor. Então, ele é amor em atitude. Ele é amor E você nós vê que somos os discípulos sinestésicos. da época viviam em comunhão, no partir do pão. Isso é igreja, a igreja do Senhor. E ali eu vi a igreja. Quanto Lúcia, tempo você ficou no hospital? Foram 19 dias total. 19 dias. 19 dias. E ali, quando eu voltei pro quarto, quando eu cheguei no quarto, eu não conseguia ficar em pé. Eu estava totalmente debilitada. Eu tive sarcopenia grau 2. Eu caiu toda a minha massa corpórea. Eu não tinha... Eu era pele e osso, era aquela coisa assim. Aí, quando eu cheguei assim, que eu vi assim... Ali até tive um momento assim que eu falei assim... Patrick esqueceu meu shampoo. Aí eu falei, poxa, eu queria tanto
tanto lavar a cabeça, tanto tempo. Aí depois que eu quis assim, eu tava morta, ressuscitei, eu quis crescer. Eu falei, nossa, eu não posso, gente, eu acabei de quase morrer. Como que eu vou não ter essa... Você vê que a nossa alma, ela grita todo tempo, né? Jesus nos ensina a morrer, morre todo dia, morre toda hora, todo momento, mas a nossa alma, ela vem querendo, né? E ali naquele momento eu falei, não, se não valeu a pena toda essa experiência que eu passei, não vale a pena mesmo. E aí, naquele momento ali, quando eu fiz uma videochamada, a pessoa do outro lado, aos prantos, chorando. Eu falei, meu Deus, é o choro que eu ouvi das orações. Ali eu falei, meu Deus. Aí uma amiga falou assim, Cris, a minha filha me acordou 3 horas da manhã para orar por você. Tá vendo? Deus toca. Cris, como eu chorei por você. Eu falei assim, meu Deus. Aí você ia só recebendo aquele amor, recebendo aquele amor, recebendo. Eu falei assim, meu Deus, o que é isso? Que amor é esse? Que amor é esse? Não tem explicação. E assim foram 19 dias, no dia 30 de maio de 2021, eu tive alta do hospital, depois desses 19 longos dias, né? Imagina, longos dias. E foram longos, assim, Patrick, coitado, ele ficou assim, angustiado, porque viveu um momento desse, né? E ele com Pedro, minha irmã, todo mundo ali, minha sobrinha dando aquele apoio, ajudando, as pessoas querendo ajudar, mas querendo ou não, era como se ele não tivesse a certeza que eu iria voltar, né? Então, assim, muita gente achou assim, Cris não volta. Muita gente tinha fé, Cris volta. E recentemente, na época, a gente tinha perdido algumas pessoas ligadas, então, tipo assim, na mesma faixa de idade, né? As pessoas falavam assim, Cris, mas você tinha uma vida ativa, você estava, né? Eu estava correndo na Alberto Lamego na semana que eu fui diagnosticado com Covid. De repente, né? Foi algo que é sobre isso, não tem o controle, não tem como você, sabe? Não dá para você, assim, estipular, não dá. E ali eu falei assim, meu Deus, aí depois disso tudo, 4 meses depois, cravado, Pedro sempre pedindo um irmãozinho. Aí eu dei um cachorro, falando, Pedro. É assim, a gravidez dele, né, Pedro nasceu com 29 semanas. Foram 71 dias de UTI. Então, assim, eu achava que eu tinha destraumatizado, né, tava tudo tranquilo. Mas, assim, quando você vai de uma morte para a vida, quando você sente essa situação, quando você vê isso, eu sou muito reflexiva. Então, assim, eu voltei e fiz uma oração. Falei, Senhor, eu não quero mais fazer a minha vontade, eu quero fazer a tua vontade. Eu quero que seja feita a tua vontade na minha vida. Então, se eu tiver que ter um segundo filho, eis-me aqui. Se não, eu vou entender que é só para ficar em Pedro mesmo. Já com 41 anos de idade, pós um Covid. 4 meses depois você engravida. 4 meses depois eu pulmãozinho direitinho. Você sabe, mulher grávida, né? Não. Respiração tem que estar muito boa. Você vê um milagre, é milagre. Não, é milagre. Eu vejo pessoas, eu olho para Sara hoje e falo assim, minha sequela do Covid. Porque assim, eu vejo muitas pessoas que ficaram com sequelas, né? Muitas sequelas. E assim, não tem como mensurar, né? Não dá. O quadro que eu tive, engravidar 4 meses depois, a médica falou para mim assim, é um milagre. Porque assim, como o Pedro pediu o irmãozinho, o que eu fiz? Eu fiz a oração e procurei um médico. Eu procurei um médico porque eu já tinha 2 anos que eu vinha sem tomar o anticoncepcional. Eu tomava o anticoncepcional injetável e não engravidava. Aí veio pandemia, né? Então, assim, eu falei, veio o Covid, eu falei, não sei o que está acontecendo. E eu sou muito assim, vamos ver, se tiver que fazer algo, se tiver que tratar, se tiver o que tiver. E assim eu fui, procurei a ginecologista, marquei, tal. E ali ela passou todos os exames para ver meus hormônios, para ver tudo. Então eu tinha que estar menstruando para ver ovulação, sei lá o que, ver isso, ver aquilo. E naquele momento, ela me deu aquela papelada toda, eu falei assim,
Vou fazer tudo. Se não tiver em mim um problema, a gente vai vasculhar Patrick para ver se o problema é ele. A médica virou para mim, doutora Sumara, maravilhosa. Foi minha médica. O nascimento da Laila foi com ela. Ela assim, nossa, ela foi um anjo de Deus na minha vida, em todos os detalhes. E ali ela falou assim, olha, eu não quero, eu vou te dar uma opinião médica. Se você realmente quer um segundo filho, eu te aconselho a fazer uma inseminação. Eu olhei para ela e falei assim, doutora, eu não sou contra. Quem não tem um filho, tem um sonho de fazer uma inseminação. Eu não tenho nem condições para isso. Eu entendo assim, eu já tenho um filho, né? Então, se Deus tiver que me dar um segundo filho, ele vai me dar de forma natural. Se não tiver, eu vou fazer os exames, fazer o tratamento, tudo que tiver alcance humanamente falando, eu vou fazer. Agora, inseminação eu não faço, não faria inseminação. E aí, assim, foi. Ela me deu as guias, eu não fiz até hoje, porque logo eu procurei ela em outubro. Eu já estava grávida, eu não sabia. Pós-deserto veio a promessa. Veio a promessa. Você tá vendo? E aí o detalhe maior foi a data. Bateu. Porque eu saí do hospital 30 de maio de 2021, depois dos 19 dias de internação. E dia 30 de maio de 2022, eu saio do hospital após o nascimento de Sara. O que eu acabei de dizer, pós-deserto, nascimento da promessa. E Deus foi bem claro para mim. Hein? Fecha um ciclo de morte. Começa. E inicia um ciclo de vida. Porque gerar é vida, né? Que mensagem. E aí, detalhe, eu sempre falava assim, se eu tiver o segundo filho, for menina, eu vou botar o nome Mariá. Eu achava que eu amo esse nome, Mariá. E aí eu ouvi Sara. Falei, Você ouviu? Eu não sabia ninguém o sexo da criança, contigo. Ninguém falou. Eu ouvi esse nome, Sara. Falei, Sara? E aí depois eu fui saber, assim, né, associar o nome Sara, mãe de multidões. Glória a Deus. Né? E assim eu falei, eu vou botar o nome de Sara, obedecer, porque é melhor do que sacrificar. E aí veio Sara. A bênção de Deus, aquele olhinho, cabelinho vermelhinho. Deus é tremendo, né? Mas é uma bênção. E trazer alegria para você, depois de tanto choro, tanto sofrimento. Muito. Deus é maravilhoso. E assim, passar por tudo isso e louvando ao Senhor, né? Contemplando Ele, bendizendo o nome dEle a todo tempo, assim, só gratidão mesmo. E Deus, assim, Ele virou uma chave dentro de mim, né? O que você traz, assim, de experiência, trazendo para o seu dia a dia? A chave é essa, do amor, né? É esse amor palpável que a gente precisa sentir, que a gente precisa... Porque, assim, entregar a Jesus é entregar amor. Sim. Dizer que Jesus... Jesus te ama e eu também. Mas quando você fala assim, Jesus te ama e eu também... Quando eu falo que eu sou de Jesus, eu preciso amar mesmo. Olha, né? Que mensagem, hein? Eu preciso amar de forma palpável, não só de palavras, entendeu? E hoje eu tento, assim, ser presente na vida das pessoas, assim, falar que ama, mas amar mesmo, naquele momento do velório, tá ali, dar um abraço, sabe? Naquele momento da promessa, tá ali, dar um abraço. Então, assim, às vezes não é toda hora, não é... Sim. A gente vive uma correria, vamos falar, mas ali naqueles dias de UTI, eu percebi que a correria, se Jesus falasse, para agora, você não tem como fazer nada, você tem que parar. Sim. Entendeu? A gente não é dono de nada, a gente não tem controle de nada. Se simplesmente ele falar, você tem que parar, você não tem como fazer nada. Imagina, você dentro de uma UTI, lúcida, entendendo, porque enquanto eu estava sedada, eu não vi nada, eu não senti nada, não presenciei nada. Mas depois que eu acordei... Analisou tudo. Eu comecei a entender o mundo espiritual, eu consegui acessar o mundo espiritual, eu consegui entender o que era a guerra. Quando a gente fala guerra espiritual, as pessoas romantizam a guerra.
O inimigo, ele não quer só tirar você da promessa. Ele simplesmente te para. Se ele te para, você não vive a promessa. Não vive. Mas eu também vejo o quê? Eu vejo Deus no controle soberano de tudo, usando o inimigo para me jogar na promessa. Porque se eu não entendo que o mal só existe para me promover ao centro da vontade de Deus, eu vou dar crédito ao mal e esqueço a glória de Deus. E esqueço a soberania de Deus, e esqueço o domínio de Deus. Ele é o soberano, ele é o que domina. Mas o mal, ele vem para me jogar lá. Então, assim, quando o mal vem, eu preciso o quê? Me posicionar. Eu preciso entrar na guerra, eu preciso arregimentar minhas armas, eu preciso ir para... Mas, não, às vezes, as pessoas entram, vê a batalha e recuam. Acha que o inimigo é muito grande, acha que o inimigo é muito isso, o inimigo, eu dou muito crédito. O que você passou te fez mais forte. Nossa! Que experiência para te fortalecer e ser uma outra Cris. Totalmente Tipo assim, diferente. Totalmente diferente. Depois disso, eu participei de um evento num sítio de uma irmãzinha, e ali é como se tivesse tido uma ministração de cativeiro. Olha só. E as pessoas nunca me viram, não me conheciam e tal. Eu fui ministrada por 2 pessoas, e aí as 2 pessoas, eram 3 pessoas e eu. E ali na ministração, o rapaz falou assim, eu tô vendo um hospital. Aí eu, quietinha, eles não fazem pergunta, nada não. Eles oram, aí acessam os anjos, e os anjos levam ele no cativeiro daquela pessoa. Uhum. E assim fizeram. E quando eles fizeram, aí a menina falou assim, eu tô vendo aquele cano, né, do hospital, não tem aquele... Do oxigênio? Do oxigênio. Do oxigênio. Aí ela ainda falou assim, eu tô vendo o cano do oxigênio e eu tô vendo um anjo da morte, da parte do Senhor. Aí eu nem sabia que tinha anjo da morte, eu não tenho esse entendimento, assim, né, a gente vai estudando, vai ouvindo e tal. O anjo da morte é da parte do Senhor e o anjo da morte que não é da parte do Senhor. E ali eles oraram, ministraram, e esse anjo foi expulso, né? E ali o Senhor veio e conduziu a ministração. Era como se Jesus estivesse entrando ali, nos visitando naquele momento. E a menina falava assim, eu vejo uma caneta e eu vejo o Senhor te dando um livro para você escrever uma nova história. E assim eu falei, meu Deus, eu tinha recebido uma palavra, que eu iria escrever um livro sobre essa história, sobre a minha história. E hoje, quando eu cheguei aqui, você falou da sua vida, do seu livro, do seu testemunho, eu falei, meu Deus, Deus sempre vai confirmando aquilo que Ele promete. E a gente às vezes acha assim, eu vou escrever um livro. Deus, a gente vai assim, entender, Deus vai falando para você assimilar o que Ele quer. E vai nos conduzindo aquilo ali, né? E eu fiquei muito impactada com isso, porque assim, os anjos operam através do comando, né? Não, claro, evidente, porque às vezes as pessoas brincam com isso, né? Banalizam, ou então às vezes não são pessoas de Deus, porque existe os anjos de Deus e existe os anjos caídos. Então a gente tem que ter muito discernimento nisso aí. Quando a gente entra com os anjos, a gente tem que saber se aquele anjo é da parte do Senhor, se ele vem em nome de Jesus, se ele é, né, da patente para estar ali, porque eles são nossos servos, né, de estarem para isso. Mas tem muita gente que acha, eu vi um anjo, às vezes é da parte que não é do Senhor, e acaba, né, fazendo coisas que não são de Deus. Gente, que testemunho, tremendo testemunho da nossa amada irmã Cris. Tenho certeza que abençoou muito a sua vida, né? Quantas mães sofreram neste período que você estava sofrendo, né? Verdade. É verdade? Quantos entes queridos aí se foram, né, Cris? Deixa uma mensagem
para essa mãe que perdeu um filho. Meu Deus. E para essa que teve um filho que reviveu como você. Fique à vontade. Deus, ele é Deus de promessa, né? Quando ele faz a promessa, ele cumpre. Mas algo eu percebi nesse momento, que foi assim, eu tinha uma vontade, né? Mas era uma vontade que a gente fala assim, eu ouço muito as pessoas falar assim, foi da vontade de Deus, é da vontade de Deus. Mas Deus, ele é tão soberano que ele alinha a nossa vontade a dele. Então, a gente, quando fala, seja a vontade de Deus, eu preciso entender se a minha vontade está alinhada com a vontade do meu Pai. E quando eu alinhei a minha vontade verdadeiramente, que eu falei, Senhor, eis-me aqui, faça a tua vontade, não a minha, e ali Deus me deu o filho. Foi feita a vontade dele, a promessa dele. Então, assim, que a gente tem essa consciência de alinhar a vontade nossa, humana, carnal, da nossa alma, com a vontade de Deus, nosso Pai. E aí, sim, às vezes, né, a gente vê um momento de dor, uma perda. E esses dias até eu estava pensando sobre isso, assim, Deus tem propósito na morte, assim como Ele tem propósito na vida. Né? Então a gente precisa só entender qual é o propósito daquilo. Sim. Né? Qual é o propósito daquilo e viver esse propósito. E não reclamar ou então não viver, parar. A gente tem que viver o propósito de Deus. E você está vivendo o propósito. Eu estou vivendo o propósito de Deus. Hoje, esse momento aqui já é um dos propósitos. Já é um sinal dos já propósitos. Já é um sinal. De estar levando, né, esse testemunho, assim, porque muitas pessoas, né, sabem, muitos compartilharam, muitos apoiaram, mas eu creio que, assim, é um canal que a gente não tem noção do que aonde isso vai chegar. E assim eu falo para você que tem um testemunho de fé, não fique só para você, expande isso para outras pessoas. Se você tem uma rede social, use ela para edificar a vida de alguém. Né? Esse é o nosso papel como servos de Deus, levar Jesus às pessoas. Ele está vivo e Ele continua operando milagres, maravilhas, curas. Ontem, assim como como 2000 anos atrás, e nós estamos aqui para dar continuidade esse ministério dele, que continua, essa jornada continua. Vamos agradar, obedecer o ID, fazer o que ele pediu, né, Cris? E de uma forma simples. Né? Às vezes as pessoas acham que precisam, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Você precisa só ser pequenos Cristo na Terra. E para ser pequenos Cristo, a gente tem que morrer para ele viver, né? Para ele ressaltar em nós, para ele. E hoje o que mais a gente vê é o ego, né? As pessoas querem aparecer. Então, assim, que eu cresça. Não, é que eu diminua e ele cresça. Que ele cresça. Então, e é o que eu sempre falo aqui. É ele que está bombando. Aleluia. Não sou eu, não é a Cris. Amém. Jesus está bombando, seja na cidade, nas redes sociais. Eu quero que o nome dele seja engrandecido. Aleluia. Porque a ele é toda a honra, a ele é toda a glória. Aleluia, Senhor. Obrigado. A ele toda a honra e toda a glória. Seja exaltado. Oh, aleluia. Obrigado. Seja abençoado. Amém. Através desse testemunho de vida, de Amém. Fé. Glória a Deus. Bem, pessoal, quero te agradecer, obrigada. Cris. Eu que quero agradecer essa família linda. Obrigada por atender. Me senti muito acolhida aqui. Vocês são a essência do amor, sabe? Vocês são esse carinho, esse amor, do jeito de vocês, da forma de vocês. Isso aí, Jesus, ele é glorificado através da vida de vocês. Que vocês permaneçam assim, que o coração, né, não seja abalado pelas ofertas, pelas propostas, mas pela essência, né, pela palavra, que é isso que a gente precisa, né? Estar consolidado nessa palavra do Senhor e estamos juntas aí. Obrigada. Que Deus te abençoe, tá? Abençoe sua casa, sua família. Um abraço no esposo. Obrigada. E quero te agradecer, você que ficou até o final conosco. Que Deus abençoe sua casa, abençoe sua família. Aleluia. E a gente fica por aqui. Glória a Deus. Deus abençoe e até o próximo. Jesus está bombando. Glória. Jesus no meu coração. Programa Jesus está bombando. Apresentação: Mônica Santos.